O Ministério da Educação deve divulgar em outubro um projeto de lei que pode mudar a rotina de estudantes em todo o país. A proposta visa proibir o uso de celulares em escolas públicas e privadas, trazendo uma nova realidade para o ambiente escolar. A medida, que ainda está sendo finalizada, tem como objetivo dar segurança jurídica para estados e municípios que já discutiam essa proibição. Países como França, Estados Unidos da América e Finlândia já implementaram restrições ao uso dos aparelhos nas salas de aula. No Brasil, o uso de celulares em sala de aula já é regulamentado em 28% das escolas urbanas e rurais, de acordo com a pesquisa TIC Educação de 2023. 6 em cada 10 instituições possuem regras para o uso dos dispositivos, e o número de proibições cresceu principalmente entre as escolas de ensino fundamental. Estudos realizados por universidades no exterior apontam prejuízos no desenvolvimento cognitivo e na comunicação dos estudantes com o uso excessivo de smartphones. Além disso, problemas como falta de concentração e distúrbios de sono também estão entre as preocupações. O uso de celulares em sala de aula se tornou um tema central nas discussões educacionais. A diretora Anísia Machado, da Escola Estadual Básica Irene Romão, destaca sobre o uso do dispositivo na instituição. Ao mesmo tempo que o aparelho, ele é utilizado como recurso didático nas aulas dos professores, a ferramenta da internet hoje ela é muito ampla, muito mais do que antigamente, quando a gente tinha apenas os livros. O problema hoje maior é a utilização errônea do aparelho. Então, nós temos no nosso regimento escolar, que está no PPP, a seguinte regra: a utilização do celular ele é permitido a partir do momento que haja consentimento do professor para fins pedagógicos. Fora isso, há a proibição. Porém, sabemos que alguns alunos burlam as leis e acabam se passando um pouquinho. Então, quando isso acontece, você perguntou de ações, Uma das ações mais frequentes que a gente tem, primeira coisa, é fixar nas salas de aula a questão das regras da escola, incluindo a regra do uso do celular, ou do não uso dele, do uso inadequado. E quando o aluno é reincidente ou quando o professor pega esse aluno realmente numa utilização errônea dentro da sala de aula, o professor tem autorização de recolher, trazer até a direção. Esse celular fica dentro de um saquinho lacrado, onde a gente coloca o nome, e ele é devolvido apenas para os pais. A diretora ainda ressaltou que a instituição não possui laboratório de informática dedicado. A escola atende cerca de 585 alunos e dispõe de 23 tablets para uso pedagógico, dos quais 4 não estão funcionando. E queira ou não queira, nós vivemos hoje no mundo digital, da tecnologia, e muitas das coisas acontecem na internet, no momento em que as coisas acontecem, a gente precisa do recurso. Como nós não dispomos desses equipamentos na escola, no nosso caso, ainda é uma ferramenta muito importante, desde que bem utilizada. Em Santa Catarina, o uso é vetado desde 25 de janeiro de 2008, de acordo com a Lei nº 14.363. Apesar de existir há 16 anos, a lei possui apenas 2 artigos e não cria nenhuma especificação a respeito dos limites de uso de celular. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, o monitoramento é definido por cada unidade escolar. No caso da rede estadual de ensino, os professores e equipe gestora são os responsáveis pela fiscalização. Os alunos Eric, Samara e Andrew também falaram um pouco sobre o uso do celular nas salas de aula. Minha opinião é que realmente é importante a gente usar o celular, mas tem muitas pessoas que não usam pelo benefício, sabe? Aí, como eu, que sou líder de sala, às vezes é necessário eu usar para mandar foto ou ajudar o pessoal que que faltou. Mas como a gente não pode estar por lei, nossa escola está rígida em questão disso, a gente não pode usar. A gente tem que ficar no modo antigo de ficar sem celular. Desfoca bastante, Os alunos podem, não prestar atenção, começar a mexer no celular, atrapalhar a aula do professor e... isso pode afetar eles numa hora de prova, assim, Eles podem usar e não como mexer no celular, perder a concentração e não saber nada na prova. Assim, o uso de celular dentro da sala de aula desfoca muitas pessoas. Por exemplo, tem dia de prova, a gente fica muito tempo no celular e fica prestando mais atenção no que... na rede social, essas coisas. E desfoca muita pessoa, tira a concentração. Na hora que a gente tem que prestar atenção, a gente prefere ficar no celular do que ficar vendo a aula. Jaqueline é moradora de Navegante e comentou que orienta constantemente seu filho quanto à utilização do celular durante as aulas. Eu falo para ele, que ele não pode estar usando porque pode impactar
as notas deles, pode impactar, pode ter muita distração. Então é uma coisa que distrairia muito no aprendizado dele em questão da sala de aula. E tem normas na sala, na escola, e ele deve seguir isso. O morador André Felipe também ressaltou sua opinião a respeito do tema. Eu acho um pouco complicado, na verdade. Tem uma necessidade hoje em dia de estar conectado, mas ao mesmo tempo eu acho que é muita informação presente no celular e difícil de controlar num momento tão específico de estudo, na verdade. Então, o problema é ter o controle sobre isso. É importante estar conectado, é importante ter essa agilidade, porque realmente hoje em dia a gente tem uma necessidade de sempre estar se atualizando. Mas ao mesmo tempo tem que ter a preocupação de estar muito conectado e não largar aquilo ali por nada. Mas é algo a ser estudado, mas nunca livremente, assim, livremente nunca. Às vezes em algum determinado momento, por alguma necessidade específica da aula, para fazer um trabalho, uma pesquisa, para facilitar, porque o acesso ao computador ou algum outro equipamento seja um pouco mais complicado, o celular já é mais fácil. Enquanto o projeto de lei do MEC não é oficialmente anunciado, as escolas seguem buscando um equilíbrio entre o uso da tecnologia e a necessidade de garantir um ambiente de aprendizado mais focado e disciplinado. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.